Olá a todos, meu nome é Rafael, eu tenho 36 anos de idade, eu sou casado, tenho 4 filhos e eu sou motivado na minha vida em propagar a palavra do nosso Criador, em divulgar o reino de Deus. E eu estou mais uma vez aqui para poder falar um pouquinho sobre as divergências teológicas que existem acerca da lei de Deus. Há uma visão tradicional moderna de que a lei de Deus teria sido abolida e estes supostos, eles são baseados em uma teologia chamada teologia sistemática, que ela traz todo o âmago, toda a beleza da lei de Deus, proferida pelo salmista do Salmo 119, para algo velho e ultrapassado. Todos nós que lemos a Escritura de forma cronológica, que a gente consegue entender todo o mapeamento do que se passa na história dos textos, nós podemos ver que existe uma manutenção da lei, pontualmente citada em Mateus 5:17, dentro do Sermão do Monte, feita pelo nosso Messias, Yeshua HaMashiach, conhecido como Jesus Cristo. E é triste ver tudo que Deus deixou lindo pra gente ser desfeito por causa de sucessivas teologias sistemáticas que vêm sendo criadas ao bel prazer, tirando o pano de fundo da história do povo de Deus. E quem seria o povo de Deus? Seriam os cristãos? Seriam os judeus? Ou seriam os israelitas? Então essa preocupação que a gente tem com a palavra de Deus, a gente tem que transformar o cuidado que a gente tem com ela no caminho, na verdade e na vida. E não transformar a palavra de Deus em separatismos. Porque há pessoas que creem em arrebatamento, há pessoas que não creem, há pessoas que creem no milênio, há pessoas que não creem no milênio, há pessoas que preferem o uso de armas, pessoas que não preferem o uso de armas. E há pessoas que dizem que tudo isso está certo ao mesmo tempo, que são os universalistas. Eu falei muito pouco aqui no canal sobre os universalistas, mas tem um universalita que deixou um comentário bíblico enorme, extremamente perigoso, porque ao mesmo tempo que ele faz excelentes análises, ele faz terríveis análises também, se for colocar todo o pano de fundo da mensagem central de Deus. Eu estou falando do nosso irmão Champlin, nosso falecido irmão Champlin. Tiago falou, o que é que justifica, eu vou dizer para vocês. Fé e obras. Tiago. Ok. Sem obras, a fé é morta. Concordo. Então, Paulo falou, não é nada disto. É pela graça através da fé. Eu não vou entrar lá nos méritos, eu sei as harmonias. Para harmonizar, Paulo e Tiago falaram a mesma coisa. É isso que a igreja tem feito por muito tempo, tentar harmonizar as coisas. Elas sabem, o Champlin sabe que Paulo tem coisas que seriam consideradas naturalmente heresias. Tiago denuncia isso em Atos 21, denuncia isso na sua própria epístola. E o Champlin, dono desses comentários enormes, não sabe o que fazer com as informações de Paulo, tem medo de tratar Paulo como herege e escreve comentários enormes desviando as pessoas da lei. Porque para o Champlin, Tiago está certo, mas Paulo está certo. E Jesus estaria no meio desses dois. Mas eu não tenho medo não, Champlin. Paulo é um herege. E o Champlin é um exemplo claro de universalismo. Ele vai respeitar a lei como se ele praticasse a lei, mas ele não vai praticar a lei. Ele, nas sucessões dos comentários, ele acaba também mostrando que dispensou a lei. Provavelmente do seu uso familiar, do seu ângulo familiar. Isto eu não tenho como comprovar, não estava com ele. Mas são documentos que ele deixou, são palavras dele, endossadas por ele, que me fazem crer que ele é um cara que respeitava a lei, mas não seguia a lei. Tratava como dispensacionalismo. Ao mesmo tempo que tem outras partes dos comentários deles parecendo contra o dispensacionalismo. Então, disso tudo, eu posso trazer, e eu vou evidenciar isso no canal esse ano, existe uma pessoa, um personagem das Escrituras, que ele tem uma grande responsabilidade pelo início dessa modificação. Trouxe a lei como envelhecida, relativizando a lei perante a fé, em alguns pontos quase blasfemando, semi-blasfêmia feita da lei, até o ponto de anulá-la perante a fé. O nome desse personagem bíblico é Paulo. Então eu trouxe um quadro aqui para nós elucidarmos essa diferença. Nesse quadro nós temos nessa faixa marrom, uma espécie de linha do tempo feita com palavras, né? Nós temos os personagens das Escrituras que nós vamos analisar, né? Nosso próprio Criador, tem gente que chama o Criador de Yahweh, tem gente que chama de Yahweh, tem gente que chama de Javé, eu chamo aqui em casa de Ihur, porque é como está escrito no tetragrama. Eu tenho um estudo completo sobre qual é o verdadeiro nome de Deus, feito numa série deixada no ano passado, que tem 13 horas. E eu falo sobre muitos outros assuntos também dentro dessa série, mas o grosso seria a transformação da língua hebraica, que trouxe a língua de uma língua sem vogais para uma língua do hebraico moderno com vogais. Então nós temos ali entre Ihua e Yahweh duas supostas verdades da escola dos
dos Benache e da escola dos Ben Naphtali. Sabendo que tem alguma divergência teológica, alguma discussão interna que gerou um separatismo, eu resolvi anular as duas vogais de Yahuwah e de Yahweh para colocar simplesmente Ihur. É uma decisão que eu tomei para minha família. E aí, além de nosso Criador, nós temos os reis, os antigos líderes e os antigos profetas, o próprio Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, eu chamo de Yahusha HaMashiach, é uma escolha pessoal, e temos Paulo. E aí nós vamos chegar a algumas conclusões. Nós vamos ver sobre as palavras, sobre as óticas desses personagens, a aplicação da lei para Israel, para gentios / estrangeiros. Gentios são tratados como gentios, mas eles não necessariamente são estrangeiros. Eles são as ovelhas perdidas da casa de Israel que Yeshua HaMashiach comentou em Mateus, se não me engano, 10:6. E já no Antigo Testamento nós temos alguma evidência de que estrangeiros e gentios, eles são tratados quando dentro do solo de Israel, quando sob a jurisdição de algum líder, ou de algum profeta, ou de algum rei de Israel, eles são tratados como israelitas. E o que Deus falou sobre Israel, estrangeiros e gentios, o que os reis, antigos líderes, profetas, Jesus Cristo e Paulo falaram sobre essas três classificações. E aí na linha do tempo nós temos da criação até o Êxodo, um período que não tinha lei. Até mesmo no Êxodo em si, algumas poucas leis foram adicionadas às leis antigas. Temos do Êxodo a Israel, quando a nação de Israel foi formada após a volta à Terra Prometida, ao antigo território de Canaã, que já era de Abraão, por causa dos muitos poços que Abraão, Isaac e Jacó cavaram. Esses poços cavados eram como se fossem títulos de posse, em detrimento, por exemplo, ao que Labão, o pai de Lia e Raquel, questionou da própria Raquel o porquê que ele tinha roubado, e Labão chamava isso de deuses, chamava isso de Alhi, que significa deuses meu, que são os títulos de posse de Labão. Então, Abraão não tomou o Canaã dos cananeus, ele simplesmente voltou à terra que era prometida. E como isso era inegociável, o povo de Israel simplesmente teve que guerrear. Muitas guerras para que nós estivéssemos em Israel hoje de novo. E após sucessivas diásporas, o povo do Criador, parte dele está em Israel hoje. O problema é que eles trancam Israel, e a não ser que você se converta ao judaísmo, você não é tido como um israelense. E eu também não quero ser israelense, porque eu sou israelita. E é isso que eu vou lá em Israel explicar para a casa de Judá. Então assim a nação de Israel foi formada por Saul e por Davi. E aí temos o período de Israel até Jesus, que é o período inclusive dos profetas também, e dos sucessivos reis da casa de Judá, e dos sucessivos reis da casa de Efraim. E temos do tempo de Jesus até o fim do templo, onde cerca de 90% da trama do Novo Testamento ocorreu, e do fim do templo até o fim dos tempos, onde temos um livro falando sobre isso também, que é o livro de Apocalipse. Então vamos dar uma olhadinha nas palavras dos personagens em relação ao tempo.